Mas eu quero saber do comentarista Edson Luiz, que também está conosco nesse toque de bola, se o resultado em si foi justo. 3-0, sobrou o jogo para o Atlético, hein, Edson? Isso é verdade, Josias. Boa noite, meus amigos da Manchete, toque de bola. Além do resultado, o placar foi justo. O placar foi justo porque o Atlético Paranaense jogou com um pouquinho mais de inteligência em termos técnicos e táticos. Também o seu treinador soube explorar no segundo tempo o contra-ataque. O Flamengo, quando se empolgou depois de um 0-0, onde o Atlético congelou o primeiro tempo, até fazendo um gol, foi anulado. Depois nós vamos ver se houve. Para mim foi um gol absolutamente legal. Mas no segundo tempo, o Flamengo achou que poderia ir e tomou 2 gols seguidinhos. 5 e 12 minutos. Aí acabou o time do Flamengo. Não teve nenhuma criatividade no meio campo, lento, uma defesa absolutamente carregada e um ataque que não existiu em momento algum. O Atlético foi muito determinado, individualmente também superior. Evidente que nós temos que ponderar os jogadores que o Flamengo não esteve hoje como titulares aqui, Gaúcho principalmente, sentindo muita falta, Flamengo, Ailton e outros, mas isso não, de forma alguma, não tira o brilho da vitória do Atlético Paranaense, que entrou arrasador e não deu tréguas para o Flamengo nesse 3-0, repito, absolutamente justo. Então vamos de imediato conferir com você, amigo da TV Manchete, da Rede Manchete, toque de bola, os principais momentos dessa vitória do Atlético de 3-0 em cima do Flamengo. Você observa a galera aí prestigiando, dando uma força, e o Flamengo já sai jogando para trás, o que evidenciava que o Mengão não estava muito afim de jogo, não. O Atlético já de imediato sai para o jogo. O Carlinhos recebe, esse aí é o Carlinhos trabalhando, abriu para o Valdir, tocou de primeira para o Tico dividiu. Valdir chegando, batendo, tocou no zagueiro, no Júnior, que estava ali dando o apoio, e foi à linha de fundo. Olha de novo essa jogada do Atlético, boa jogada no início da partida já, né, Edson? Com muita inteligência, o Atlético entrou com tudo. Aquilo que dissemos, o Flamengo sentiu o peso do Atlético no começo. Depois houve um equilíbrio e o Flamengo chegou até a ameaçar. Teve um... Olha o Éder aí, o Éder estava estreando no Atlético e já levou amarelo, né? Nessa jogada, entrada por trás do jogador do Flamengo. Aliás, foi muito bem o Éder no jogo, vocês vão observar na sequência. Aí o Atlético de novo no ataque, a jogada com o Valdir, um dos grandes destaques da equipe. O Jorge Luiz, esse lateral aí, foi a linha de fundo e ganhou o escanteio. O Flamengo só aos 4 minutos saía para essa jogada aí com o Charles, estreando também bem, de fora da área, tranquilo para o goleiro Rafael. Olha aí, atenção para esse lance. É o escanteio, foi cobrado, subiu sozinho o Tico e guardou. O juizão anulou esse gol, Edson Luiz. A gente não sentiu absolutamente nada no lance. Pode ser que tenha marcado, não houve que antes. A falta ele teria marcado antes. Mas não houve falta, né, amigo? Olha aí. Não houve. Não dá pra... Legal o gol. Um gol anulado do Atlético Paranaense, o juizão tem que se explicar depois, né? Isso já era começo de jogo, 10 minutos, a torcida ficou uma fera, ficou brava com o árbitro, e agora a cobrança de falta do Éder. Como sempre, muito bem batido, o Carlinhos se joga na área. Não houve pênalti, né? Não foi não. O Éder de novo aí, pela ponta esquerda. Ele tenta ir direto pro gol, desvia na zaga e bate na rede por fora. O Atlético estava com tudo nesse primeiro tempo, Edson. Morteiro. Olha aí, a cabeçada esse quase, lance do André realmente foi uma pena. O Flamengo tentava tomar fôlego, mas o Atlético não dava espaço não deu represso. E essa jogada agora do Batista. Batista saiu lá de trás, também estreando bem, ganhou o escanteio o Batista. Agora o Flamengo vai à luta. Olha aí no ataque Flamengo, pintou a falta em cima do Júnior. Júnior cobra, falhou o goleirão na saída, hein? O Rafael não saiu bem, não. Mas daí já estava impedido ali, estava muita gente. Agora você pode observar que os maiores ataques do Atlético no primeiro tempo foi em cima da lateral esquerdo do Flamengo. Olha aí, outra falha do goleiro do Atlético. O Flamengo sentiu que poderia dar, né? Aí foi pra cima, na tentativa de realmente conseguir o gol, não deu em nada. Esse é o segundo tempo. Olha a falha do zagueiro. E aí é o gol do Atlético. O Carlinhos domina com categoria, bate legal pro André. Na primeira o Zé Carlos defendeu, na segunda não teve jeito. Que jogada do Carlinhos, o toque, ele não foi egoísta, né, Edson? Muito inteligente, ele foi calmo. Esse Carlinhos já foi do Flamengo, jogou no Flamengo. Jogou no Cruzeiro também, mas o zagueirão do Júnior, ele foi terrível. Olha aí, realmente escorregou, né? Agora o Carlinhos foi inteligente, esperava que ele fizesse tudo. Aí preferiu abrir pro André, 1-0 Atlético, 5 minutos do segundo tempo. Foi uma loucura, uma explosão da galera rubro-negra paranaense, essa aí que você tá vendo. 1-0 no placar pro Atlético. Olha o lançamento do Éder pro André, aí saiu o segundo gol, tava desenhado. O toque do Éder começou, a galera sentiu que viria o gol. E o passe do Tico pro Carlinhos. Carlinhos quase entrou com bola e tudo, driblou o corpo. Olha o lançamento do Éder, que coisa genial. Fazendo isso no jogo tá bom, né? Ele não mais que isso. O Éder jogou com a inteligência. Claro, ele corre pouco, mas lançou muito. Esse segundo gol aí do Carlinhos,
o André praticamente devolveu para ele foi aos 12 minutos do segundo tempo. Aí já estava 2-0 para o Atlético, a fatura dada, o Flamengo literalmente batido. De novo, falhou a zaga do Flamengo também. E aí o Luxemburgo já sacou o zagueirão. Ele tirou o Júnior Baiano e colocou Toninho. Aí ele botou o Adilson, o zagueiro central. Olha o Éder, olha aqui, o Charles para a lateral. Entrou Toninho no time do Flamengo. Atenção para essa cobrança. Éder de novo na cobrança. Olha onde vai a bola. No pau esquerdo do goleiro. Zé Carlos ainda tocou na bola. Se diga o campo escorregadio, né? Agora o pênalti. Zé Carlos reclama, você vai ver daqui a pouco, que foi fora da área. Observe se foi fora ou foi dentro. Olha aí, pra mim foi dentro da área, né? O pessoal do Flamengo reclamou, o juiz estava em cima, visão em cima, o paulista Milton José da Costa. Cobrança do Tico com categoria. Aí chovia bastante, pode observar que um toró aqui no final do jogo. Um senta a bola no outro. Indefensável também, né? Bateu muito bem o Tico. A galera comemorou mesmo na chuva. Final 3-0, meu amigo. Domingo de graça para a torcida do Atlético Paranaense. Foi um toró, observe só. Ficou completamente às escuras a partida no finalzinho. E veja o detalhe das placas com a ventania, as placas atrás do gol do Zé Carlos. Uma loucura. Dilúvio passou por Curitiba no final de 3 para o Atlético. 0 para o Flamengo. O Flamengo levou um banho de bola e um banho de água, né? De água. Mas é bom que se diga, no começo do jogo, o campo estava absolutamente praticável, bom, ótimo. Choveu de manhã em Curitiba, depois à tarde ficou um tempo maravilhoso. Quando faltavam 5 minutos que caía aquela chuva forte. Mas vocês viram que os gols foram normais do Atlético Paranaense e a defesa do Flamengo totalmente aberta. Não entendi o que o Vanderlei Luxemburgo quis fazer com o time do Flamengo, que me parece viria compacto pelas declarações que eu vi dele durante toda a semana. E no fim não foi nada disso. Foi um time com a defesa aberta e o Atlético inteligentemente sabendo explorar isso. Vamos então às entrevistas, começando pelo lado do Atlético. Afinal foi o vencedor, Tico, que fez 2 gols, só valeu 1. Até agora não entende por que é que o árbitro anulou aquele primeiro gol que fez. Não sei por que ele o primeiro gol, né? É um lance, a gente vê na televisão e discutia, porque eu acredito que não houve falta nenhuma. Porque o Jorge Luiz, que estaria na primeira bola lá, estava de costas pro Zé Carlos. E depois o Zé Carlos saiu em falso da jogada, né? Ele, infelizmente, apitou a falta, né? Não vi na televisão se foi gol ou não. E depois o gol de pênalti, tranquilidade, né? Acho que o treino para isso. E fechou com chave de ouro a vitória do Atlético. Jorge Luiz, sobrou o jogo para o Atlético nesses 3-0 em cima do Flamengo ou o Flamengo deixou a desejar no seu entendimento? Não, acho que o Atlético está treinando o objetivo de fazer isso que fez hoje em campo, que é a determinação na qual o seu Procopio pediu para a gente. E graças a Deus conseguimos a vitória, que é o objetivo de todos. Agora, e o Flamengo? Você acha que o Flamengo deu mole para o Atlético? Dificultou mais as coisas? Não, acho que o Flamengo não deu mole. Acho que o Atlético foi muito determinado em campo. E acho que hoje foi o futebol da determinação na qual o Atlético foi vitorioso. E os outros adversários podem se preparar, que caíram em Curitiba, o Atlético vai procurar fazer o que fez hoje. Sem dúvida, não só em Curitiba, mas fora também vão procurar fazer o possível, né, o impossível também para atender as determinações do seu Procopio e conseguir as vitórias com o objetivo de todos. Pode parecer surpresa para o resto do Brasil, essa vitória de 3-0 do Atlético, mas foi fruto de um trabalho, apesar do pouco tempo, muito bem executado. Jorge Luiz. Realmente, acho que todos estão trabalhando no intuito de fazer a melhor campanha possível nesse Brasileirão, no qual é muito difícil. E graças a Deus começamos com o pé direito e esperamos dar continuidade ao trabalho. Aí, portanto, os jogadores do Atlético estão animados. Também não poderia ser diferente. Jorge Luiz, que acabaram de falar no toque de bola, 2 destaques da partida, Edson Luiz. O Tico é um jogador forte, centroavante, artilheiro e bem colocado em campo com a vinda do Éder e aproveitou os lançamentos. E esse jogou como ponta autêntico, que o Carlinhos vai pelo meio. O que não teve, que em momento algum usou o Piá ou esse lateral direito improvisado, Adilson, que eu acho que deveria ter começado como zagueiro, a posição dele, São Paulo. Então o Atlético ganhou até nisso, no uso mais constante do futebol moderno hoje, que sabidamente explora-se elas como suas principais armas. O Flamengo não fez, o Atlético fez. Muito bem, vamos agora então ao papo do pessoal do Flamengo. O técnico Vanderlei Luxemburgo fala para a torcida do Flamengo que está chateada, aborrecida, afinal tomar 3 traulitadas assim logo de começo não é nada bom para ninguém, ainda mais para um time da tradição do Flamengo. O que é que a torcida pode receber de mensagem do treinador? Você tem agora aqui no toque de bola. É que nós também estamos chateados, porque você perder de 3 deixa qualquer um profissional chateado, principalmente profissional que tem dignidade. Eu tenho certeza que meus atletas também estão chateados porque eles têm brios. O importante é você analisar a derrota como uma coisa que aconteceu dentro do seu trabalho, do seu planejamento, tirar proveito delas e dar sequência
trabalho com tranquilidade. Em algum aspecto, o Atlético Paranaense surpreendeu nesses 3-0? Não, nós analisamos a derrota num todo, nós tivemos duas falhas individuais em que saíram os dois primeiros gols e o terceiro gol eu acho que estava em offside, o rapaz na hora sofreu o pênalti. Então você errando individualmente, você perde um jogo e acho que nós perdemos em cima disso. Que consequências essa derrota de 3-0 no início de temporada pode trazer para a sua sequência de trabalho no Flamengo? Mas esse é o problema do futebol brasileiro, isso não existe. Uma derrota não pode mudar um treinador, a coisa não é por aí. O Bragantino foi campeão paulista, eu perdi 3 vezes seguida, empatei a 4ª. O importante é ter tranquilidade e trabalhar. A derrota ela tem que se tirar exemplos dela para que você corrija os defeitos que apareceram e você dá sequência ao trabalho. Esse é o grande problema do futebol brasileiro. O mediatismo muito grande que se passa para o torcedor, e o torcedor vê a televisão, escuta o rádio, lê o jornal e sente isso. Acho que não é por aí. Tem que ter calma, tranquilidade, que o trabalho está sendo executado. E o trabalho é crescente, nós acreditamos no trabalho. E o grupo de jogadores, alguns jovens que pode assimilar bem essa derrota? Tem que assimilar. Ser profissionais de futebol, eles têm que assimilar. Faz parte da carreira deles, da parte profissional, uma derrota. Ninguém fica satisfeito com uma derrota, mas você tem que absorver, tirar proveito delas, os defeitos, corrigir e tocar o barco. É uma coisa que você não gostaria de sofrer nunca, tá? Mas acontece na sua carreira. Você vai mudar alguma coisa no seu plano de trabalho diante desse mau início ou para você não afeta em nada? Não vou mudar nada, nós vamos dar sequência ao trabalho da forma como nós planejamos. Com tranquilidade, trabalhando com muita seriedade e encarando a derrota até no início da temporada, no início do campeonato, como uma coisa que aconteceu. E, se Deus quiser, daqui para frente, não sobrevivemos mais nenhuma derrota. Se o Flamengo pensa em disputar o título, não pode perder seguidamente. Zé Carlos, com a experiência que você tem de futebol e de Flamengo, que consequências você acha pode trazer ao Flamengo esse resultado de 3-0 para o Atlético Paranaense aqui em Curitiba hoje? Serve de lição também, né? Porque começamos com uma derrota, mas isso não pode abater o grupo. O grupo tem que conscientizar que é um começo. Felizmente não foi com vitória, mas temos que superar essa dificuldade que temos hoje aqui em Curitiba e tentar essa partida recuperar esses pontos perdidos, porque a possibilidade é muito grande, está um começo de campeonato, não podemos nos sentir derrotados na primeira partida. É só a gente procurar levantar a cabeça e saber que o Flamengo tem um grande potencial. Os que o Atlético fez, os 3 e aquele anulado pela arbitragem, como são analisados por você ali de trás? O primeiro foi falta mesmo, no primeiro tempo o juiz já tinha avisado já o próprio atacante que não poderia obstruir a minha passagem, e naquele lance ele obstruiu. No outro lance foi um lance que resultou talvez a esse placar, talvez bastante grande, porque o primeiro gol fez nossa equipe se abrir e tentar um empate. Com isso a equipe do Atlético Paranaense soube explorar os lançamentos e com isso foi fazendo os jogos mais difíceis, dificultando nossa equipe. Foi um resultado injusto, a minha maneira de ser, porque foi o primeiro gol que abriu a nossa defesa e abriu nosso meio de campo e mudamos nosso estilo de jogo. De qualquer forma, você vê virtudes no adversário. É uma boa equipe, jogando em casa tem mais obrigação de ganhar. O Flamengo tinha que cumprir o seu papel, tentar pelo menos um empate, que seria bastante importante. Muito bem, você observou aí que o técnico Vanderlei Luxemburgo não gostou quando eu perguntei sobre as consequências desse resultado para o trabalho, para a sequência do trabalho dele no Flamengo. Mas eu rolo esse papo de Flamengo, as consequências que por aí virão, ao pessoal do Rio de Janeiro, à mesa com o nosso Alberto Léo. Só para fechar, Alberto, seguinte, 15 mil pessoas viram o jogo no Pinheirão. A renda foi de quase 15 milhões de cruzeiros, a melhor renda da rodada aqui em Curitiba, no Pinheirão.